Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, antes de nós procedermos à gravação do vídeo de hoje é sexta-feira, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição em nosso canal Aos Confins da Terra. Assista o vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. E também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para levarmos a palavra do Senhor aos confins da terra. Muito bem, queridos, estamos falando acerca da pessoa do Espírito Santo. Chegamos ao momento em que nós estamos falando, quarta-feira começamos a falar do Espírito Santo na vida de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e as tentações. Antes de começar, eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versículos 12 e 13, que nos diz o seguinte, presta bem atenção. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Como poderia ser isso possível se Ele quer nos permitir ser tentado e nos dá também o escape? A impressão que dá é que há um joguete, né? Mas nós temos que lembrar que o ser humano, ele não é dessa terra. Ele nasceu dessa terra. Mas o que é dessa terra no ser humano vai ficar por aqui. Mas o que é de Deus vai tornar Deus que o deu. E desde que o pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte, o homem tem sido acerciado por Satanás, tem sido tentado constantemente. Por quê? Porque Satanás sabe que o tempo dele de viver na glória, então, quando ele era Lúcifer, anjo de luz, acabou. Ele é o agente de tentação, ele tentou usurpar o trono de Deus, ele quis estar acima do trono de Deus. E em não conseguindo, o que ele fez? Ele foi expulso. E com ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que haviam no céu, que também eram anjos que serviam a Deus. Com ele, esse terço de anjo veio para a terra. Chegando à terra, o que ele fez? Ele começou a tentar o ser humano. Por quê? Porque se ele não pode morar no céu, ele também não quer que nós venhamos a morar no céu. E com isso começou a tentação, aquela coisa toda. Mas nós estamos hoje no momento da graça, momento em que o Espírito Santo está na terra fazendo a obra de consolador. O Espírito de Jesus está na terra fazendo a obra de um consolador. E ele tem o triplo papel de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que acontece? As tentações, elas vêm. Mas o Senhor não nos deixa ser tentado além daquilo que nós suportamos. Mas pastor, então como é que muita gente sucumbe à tentação? Porque são pessoas que estão fracas espiritualmente. Vejamos o seguinte, nós falamos que Jesus, ele foi batizado. Lembra do vídeo passado? Consulta lá. No batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma corpórea de pomba
E ali ele o capacitou para a obra que ele tinha que fazer por 3 anos nessa terra. E lá em Mateus, capítulo 4, verso 1, nos diz o seguinte: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso antes que Jesus até mesmo se lançasse em seu ministério. Então logo ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que o levou, o diabo apenas estava ali cumprindo o papel dele, diga-se de passagem, com a permissão de Deus. E o Evangelho de Marcos descreve também o mesmo incidente e usa um termo mais forte para expressar o trabalho do Espírito Santo ao dizer o seguinte, Marcos 1,12, que o Espírito o impeliu para o deserto. Ou foi levado, ou foi conduzido, ou foi impelido, a nós não interessa. O que interessa é que o Espírito Santo o levou ao deserto. E ali o Senhor Jesus foi tentado por 3 vezes. E por 3 vezes ele resistiu a Satanás com a palavra. Nós poderíamos achar estranho que o Espírito fizesse isso com Jesus. O Espírito, entretanto, não levou Jesus ao deserto para abandoná-lo diante dos ataques de Satanás. Foi com a espada do Espírito, Hebreus 4,11, a palavra de Deus, a palavra escrita pela inspiração do Espírito, que Jesus venceu todas as tentações apresentadas pelo diabo. Meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você de outra religião, quantas vezes você passa por momentos na sua vida que você sente o desejo de ceder à tentação? Eu garanto que você não é o único e garanto que você não será o último. Por quê? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não vai vir sobre você, não vai vir sobre nós tentação nenhuma que nós não consigamos resistir. O Senhor sabe a condição que nós temos, falando um português bem claro. Se você tem o seu corpo e você consegue carregar 50 quilos por 10 metros, o Senhor jamais vai lhe obrigar a carregar 50 quilos e 100 gramas por 10 metros. Porque Ele sabe que você só consegue suportar 50 quilos. Mas tem pessoas que suportam 50 quilos, porém estão fracas. Se falarmos da parte física, estão fracas fisicamente. Já não aguentam mais 50 quilos. Com 30 já riam o corpo. E se falarmos fracas espiritualmente, já não suportam aquele tipo de tentação porque estão fracas espiritualmente. Ou seja, a presença do Espírito Santo não é tão latente na vida delas. Por isso o Espírito Santo é importante na vida do homem, da mulher e do jovem de Deus. Tá? Nós temos que parar para pensar que o que nós podemos fazer, só o fazemos porque o Espírito Santo nos capacita a fazer. Lucas, ao descrever o drama da tentação no deserto, ele inicia dizendo o seguinte: Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1, Almeida Revista e Corrigida. Nisso nós aprendemos que o meio possível de se vencer qualquer ataque das hostes satânicas é viver cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que não se preocupam muito em buscar o Espírito Santo para as suas vidas. Por quê? Porque as pessoas acham que isso, às vezes, é balela.
É trivial. Imaginemos um corpo físico. Se a pessoa chegar à conclusão de que beber água é balela, é trivial. A água está para o corpo, como o Espírito Santo está para a alma do ser humano. O ser humano não vive, o corpo humano não vive sem água. A alma do ser humano não vive sem a presença do Espírito Santo. Ah, mas eu conheço tanta gente que nem crente é. Estão aí, tem carrões, tem bons salários, tem tudo. Só que tem aparência de vivas, mas na verdade são cadáveres ambulantes. Queridos, o ministério de Jesus Cristo na terra, ele dependeu única e exclusivamente do Espírito Santo. O Lucas 4,14 descreve o caráter maravilhoso do ministério de Jesus e o relaciona intrinsecamente com o Espírito Santo quando ele diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Olha só, queridos, o ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos, talvez 3 anos e 3 meses, 3 anos e meio, vamos botar mais ou menos assim, foi exercido estritamente no poder do Espírito Santo. Com esse poder, ele dominou todos os inimigos do gênero humano. Como? Vamos relacionar alguns, principalmente o poder sobre os demônios. Os demônios que desde milênios dominavam e afligiam a humanidade eram dominados e afugentados pelo poder de Jesus. Ao aproximar-se de um homem endemoniado, o espírito imundo exclamou. Veja bem que interessante, Jesus ia caminhando e ao aproximar-se de uma pessoa de posse de demônios, olha o que o demônio falou na boca daquela pessoa dominada por ele. Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? Perdão. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só a palavra de Satanás. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo de número 7. O desespero que Satanás teve quando ele viu a Jesus. Não é porque era Jesus. Presta bem atenção. O que eu vou falar para você neste momento, talvez ninguém nunca tivesse falado para você. Não é porque era Jesus, é porque ali estava o Filho de Deus. Ali estava a presença maciça do Espírito Santo. E hoje é a mesma coisa. Quando um homem, uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem, cheios do Espírito Santo, passam em meio a pessoas que estão possessas, eles se irritam, eles não aguentam, eles ficam irrequietos. A presença deles incomoda. Segundo, poder sobre as enfermidades. Leprosos eram purificados ao toque da mão de Jesus. Olhos que nunca tinham visto recebiam a luz e podiam ver distintamente, e ouvidos surdos recebiam a audição. Aonde está escrito isso? Confira lá, Mateus 11:51. Olha o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, deu-lhe poder sobre toda a natureza. Até a natureza se curvava em submissão à autoridade da voz ungida de Jesus. O poder da tempestade foi dominado com estas palavras. Jesus falando lá em Marcos 4,39, acalma-te, emudece. As águas se tornaram como um pavimento firme para os seus pés. Olha o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, deu-lhe poder sobre todas as circunstâncias.
João 6,5. Quando os discípulos, diante de milhares de pessoas, perguntaram: onde compraremos pães para lhes dar de comer? João 6,5. E o que é que Jesus fez? Glória a Deus! Multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Queridos, imagine a cena. Deus, ele com 5 pães e 2 peixinhos começou a multiplicar aquilo ali. E a multidão toda comeu e sobrou para levarem para casa cestos e cestos de pães e peixe. Sobre todas as circunstâncias, o Senhor Jesus recebeu poder com base no Espírito Santo. Mas ele era Deus, mas ele também era ser humano. Ele era 100% Deus, mas também era 100% humano. Jesus recebeu do Espírito Santo, para nós completarmos essa palavra, poder sobre a própria morte. Até então, a morte era um obstáculo tremendo. Mas Jesus, enquanto ser humano na terra, enquanto Deus e homem, o Espírito Santo deu-lhe poder e ele por 3 vezes entrou na dimensão da morte e reinou. Presta bem atenção. João 11,43. Mesmo a morte perdeu seu poder diante dessas palavras de Jesus. Menina, levanta-te. Lucas 8,54. E ao dizer Lázaro, vem para fora. João 11,33. Estas palavras ecoaram nas cavernas da morte, convocando suas vítimas a retornarem à vida. O Espírito Santo fortaleceu a Cristo para triunfar pessoalmente da morte. Romanos 8,11. Já nos referimos a Hebreus 9,14, que afirma que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Como Consolador, o Espírito Santo sustentou e fortaleceu o nosso Senhor através do Getsemane, habilitando-o a encarar e suportar as amargas experiências do julgamento injusto a que fora submetido. Em todas as fases da vida do Senhor Jesus, até a morte, o Espírito Santo o acompanhou na execução da sua obra redentora. Em todos esses passos, nós podemos notar que não estamos estudando uma simples teoria, não estamos falando apenas de uma simples teoria, não estamos falando aqui no vídeo para você, nesses 17 ou 18 vídeos, apenas de uma teoria. Nós podemos ver e sentir a ação prática e poderosa de uma pessoa divina, o Espírito Santo. Meus queridos, vivemos o momento da graça e o Espírito Santo está na terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O mesmo Espírito que fez com que Jesus triunfasse em tudo é o mesmo Espírito que pode te fazer triunfar em tudo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?